Meus irmãos, queria hoje compartilhar com vocês uma passagem da Escritura. Outro dia eu tive uma série de probleminhas para achar onde eu tinha colocado coisa. Aí eu peguei essa garrazinha aqui agora, não perco mais a folha. Ficou, né? Às vezes a gente passa um problema e encontra uma solução, não é isso? Toda vida que você estiver passando um problema, busque uma solução. Porque uma vez que você encontra a solução, não tem mais o problema, não é verdade? Simples assim, né? E a vida é assim, sempre buscando soluções para as coisas que nos incomodam, né? Eu gostaria de falar com vocês sobre a vida do apóstolo São Paulo num momento muito especial. Ele estava num momento, praticamente nos momentos finais da sua vida. Ele estava aprisionado em Roma pela segunda vez. Ele foi aprisionado pela primeira vez, foi aprisionado pela segunda vez. E da segunda vez ele foi condenado e foi executado. Na verdade, todos nós entendemos que o apóstolo Paulo deu a sua vida pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque até na hora da sua morte, ele morreu em função do Evangelho que ele pregava e do Evangelho que ele anunciava. Então, eu quero dizer que Paulo estava enfrentando naquele momento um tempo difícil. Eram tempos difíceis em geral e para Paulo era um tempo particularmente difícil. Paulo estava preso em Roma, acusado de ter incitado os cristãos a colocar fogo em Roma, aquele grande incêndio que durou uma semana. Na verdade, Nero era o imperador e Nero, de fato, foi quem pôs o fogo em Roma, mas atribuíram a Paulo como se ele tivesse incitado os cristãos a fazer uma coisa dessa natureza. E por essa causa, Paulo estava sendo julgado e ele, neste julgamento, sofreu algumas coisas que fazem parte de tempos difíceis na vida de uma pessoa, como foi na vida dele. Então, num primeiro momento, eu gostaria de compartilhar com os irmãos 2 Timóteo 2,9. A Carol que está lá em cima, é Carol? Carol, 2 Timóteo 2,9. Vamos ver o texto aí para a gente dar uma lidazinha rápida. E vocês vão ter uma... Pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo, a palavra de Deus não está algemada. Paulo diz assim, eu estou sofrendo até algemas. Ele estava algemado realmente, porque ele teve mais ou menos 6 anos preso. Mas os últimos anos ele não estava mais na prisão domiciliar como ele estava antes. Agora ele está na prisão mesmo, no cárcere mesmo, está algemado mesmo, está ali restrito mesmo e aguardando o seu julgamento. Então ele disse, eu estou como um malfeitor. Eu estou aqui como um malfeitor, mas eu não fiz nada disso, não sou culpado de nada disso, mas estou sendo acusado injustamente e me atribui uma prática que eu não fiz, mas de fato preguei o Evangelho, organizei a igreja e desenvolvi a palavra de Deus. Eu estou algemado, contudo, a palavra de Deus não está algemada. Então, no meio do seu sofrimento, da sua dor, ainda ele encontrava um momento dentro dele de convicção do que ele estava fazendo. Ele estava ali algemado e aguardando o seu momento final. Ele sabia que seria condenado, sabia que seria morto ali. Mas não deixou de pensar, eu estou algemado, eu estou limitado, mas a palavra de Deus não está. Ou seja, o poder de Deus não está. E às vezes Deus, quando olhou para o seu filho na cruz, deve ter pensado assim, será que havia outra forma? Não havia. Era o Senhor Jesus Cristo que estava ali, em meu lugar, em seu lugar, representando o amor e o cuidado de Deus na nossa eterna salvação. E Paulo fora escolhido por Deus para levar a palavra aos gentios. Ele fora chamado por Deus numa experiência extraordinária e ele desenvolveu esse ministério ao longo da sua vida pós-conversão. E ele se dedicou fazendo a palavra de Deus percorrer por todas as regiões da Ásia, da Europa, de vários lugares, né? O Oriente Médio. Paulo desenvolveu a evangelização naquela região. E Roma era o seu último estágio, onde ele de fato terminou a sua carreira. E quem estava muito próximo dele era o Timóteo,
Por isso que a carta que ele escreve ao Timóteo tem muitas coisas que esclarecem esse momento difícil, esse momento de dor na vida dele. Então, Paulo estava vivendo um momento difícil. 2. Paulo estava sofrendo por causa disso, e Paulo estava convicto de que ele cria num Deus que era poderoso para guardar o seu tesouro até o tempo final. Então, começando por aqui, Paulo estava preso em Roma e ele estava vivendo um tempo difícil. Você já viveu um tempo difícil na sua vida? Quando você teve alguma coisa que te limitava, que te limitasse, alguma coisa que te restringia, alguma coisa que te impedia, por exemplo, uma doença. Ontem eu estive fazendo uma visita a um casal amigo nosso, e ele está numa cadeira de rodas com uma dificuldade muito grande, mas muito empolgado com a vida, orando e intercedendo junto a Deus, compartilhando com a gente. Para subir numa cama, uma dificuldade muito grande, para descer da cama, outra dificuldade muito grande. Mas ali estava uma pessoa que ao longo da vida foi uma pessoa que dedicou-se de coração ao seu trabalho. Ele era militar da Marinha, dedicou-se ao seu trabalho, dedicou-se à sua família, criou sua família, e agora ele está vivendo um momento particularmente difícil. Eu diria que ele está enfrentando um dia difícil na sua vida. E ele sabe disso, mas ele vai contornando, administrando, gerenciando esse conjunto de fatos que ele não esperava estar passando, mas está. Então ele está superando da maneira que ele consegue. E assim como ele, milhares de outras pessoas estão vivendo tempos difíceis. E você pode estar vivendo um tempo difícil, não sei o que corre na sua família, o que corre no seu trabalho, o que corre nos seus relacionamentos interpessoais, não sei o que corre no seu corpo, né? Não sei o que corre na sua vida. Mas Paulo estava vivendo um tempo difícil e nós vamos aprender com ele como lidar com tempos difíceis, como lidar com adversidades, como lidar com situações que fogem ao nosso controle, como lidar com situações que a gente vai considerar inesperadas. Paulo não imaginava que terminaria o seu ministério da maneira que estava terminando, né? Ainda com condições de fazer muita coisa pelo reino, mas teve sua carreira interrompida por uma ação, né, estranha a ele e estranha ao caminho que ele havia escolhido. Mas ele estava sofrendo uma perseguição muito grande por causa da sua fé, muito grande por causa da sua ação. E foi uma ação que deixou um legado na história de muitas igrejas. O Novo Testamento tem a maior parte dos seus livros escritos pelo apóstolo Paulo. De modo que foi uma pessoa que teve uma participação extraordinária. Mas isso não evitou dele sofrer. Isso não evitou dele passar por momentos difíceis. Isso não evitou dele ter que atravessar situações que para ele eram difíceis, mas ele tinha que enfrentá-las. Muitas coisas que acontecem com a gente são coisas difíceis, mas que nós temos que enfrentar, porque fazem parte da nossa história. Às vezes a minha história é diferente da sua, mas no seu universo, alguma coisa que aconteça pode ser tão ruim ou trágico para você, quanto outras coisas diferentes que me aconteçam. O fato é que a gente vê que Paulo estava vivendo esses tempos difíceis. Ele disse assim: meus amigos me abandonaram. Então, olha só o que ele escreveu para Timóteo, verso 2 Timóteo 4,16. Olha o que Paulo, olhando o seu cenário, ele enxerga. 2 Timóteo 4,16. Bota aí só para a gente ver. Só o sentimento da pessoa quando ela está vivendo no meio de um tempo difícil. O sentimento da pessoa quando ela precisa de pessoas que estão tirando aquele apoio, aquele suporte na hora mais decisiva. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Então ele teve duas defesas, a primeira e agora ele vai estar na segunda, que é o tempo final dele. Antes todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta. Olha o sentimento. Na minha primeira defesa, todos me abandonaram, todos me deixaram. Então é ruim quando a gente na vida sente que no momento mais decisivo da vida, as pessoas mais importantes nos abandonam, puxam o tapete, não é? E deixam a gente ao léu da sorte,
Quantas vezes isso cai no nosso coração como uma tristeza profunda, como uma experiência traumática, quando você confia em pessoas que nas horas decisivas te abandonam, quando você acredita em pessoas que em momentos decisivos deixam você sozinho para enfrentar a sua luta, enfrentar a sua dor. Olha só, então eu queria que você colocasse em 2 Timóteo 1,15. 2 Timóteo 1,15, só para vocês irem formando uma compreensão de como que Paulo estava se sentindo. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Todos os da Ásia. A Ásia foi uma região onde Paulo trabalhou e se dedicou muito, mas todos os da Ásia me abandonaram. Ele está no final da sua vida, ele está preso, ele está algemado, e ele olha para trás e ele vê assim, puxa, quanta gente eu ajudei, quanta gente eu preguei, para quanta gente eu preguei, para quanta gente eu aconselhei, quantas pessoas eu libertei, quantas pessoas libertei em nome do Senhor, ajudei em nome do Senhor, em nome do Senhor, quantas coisas eu fiz, e agora que reconhecimento eu tenho da parte destas pessoas, às quais eu me dediquei tão intensamente. Você pode imaginar essa frustração de uma pessoa, quando faz o que fez o apóstolo Paulo, e depois pode escrever isso, todos me abandonaram. Alexandre Latueiro me abandonou, né? E assim outros, vários, que foram saindo e foram abandonando, e foram deixando que ele terminasse sozinho numa prisão, e ele que tinha feito tanto e tantas coisas para tantas pessoas. Você pode imaginar a maneira de você lidar com o desprezo, com o abandono, com a rejeição, com aquilo que as pessoas às vezes fazem com aquelas que lhes ajudaram, lhes estenderam a mão? Paulo estava passando esse momento, abandonado, solitário. Aí nós estamos falando de solidão. Quantas vezes a pessoa vive um tempo difícil, porque as pessoas que ele amou, que ajudou, que ele investiu seu tempo, seu talento, então todos abandonaram e o deixaram sozinho lá atrás das grades. Então, ele sentiu solidão. Solidão é uma outra coisa que faz o tempo ser difícil. Quando a pessoa não tem com quem compartilhar, quando a pessoa não tem quem lhe ajude, quando a pessoa não tem com quem construir algo, algum projeto, e a pessoa então, depois de tudo que estava fazendo e construindo com as pessoas, se sente abandonado numa prisão, algemado, solitário. Então ali é um tempo difícil. Você já enfrentou um tempo difícil onde se sentiu abandonado por alguém? Já se sentiu um tempo difícil quando você enfrentou uma solidão que parecia que nada tinha? Nada fazia sentido? Já viveu na clausura de uma depressão? Já viveu na clausura de um abandono? Pois isso foi o que Paulo viveu. E ele estava dizendo, era um tempo difícil, muito difícil. Todos me abandonaram. Eu estou agora na iminência de uma morte penalizada, de uma morte por conta de todo esse projeto que foi construído na minha vida e por tudo isso que foi realizado, todas as igrejas que foram organizadas, tudo que aconteceu, e agora eu olho para a minha vida e o meu horizonte é uma morte por decapitação, né? Cortar a cabeça. Tu podes imaginar o sofrimento, esse dia difícil, essa dor dessa pessoa? Pois bem, no meio dessa dificuldade, no meio dessa dor, ele vai dizer o seguinte, 2 Timóteo 1, de 7 a 11, por favor. Ele está vivendo esse cenário. Então, por que eu disse esse cenário? Para você ter uma ideia de como que era o dia difícil de Paulo, o tempo difícil da sua vida. Para você entender que se você tem um tempo difícil, você também tem algumas outras percepções que Paulo teve que você não pode deixar de ter. Porque Deus não nos tem dado, olha como ele enfrenta os tempos difíceis na vida dele. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder,
de amor e de moderação. Quem é que pensa no meio do maior sofrimento que Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas tem nos dado o espírito de poder, de amor e de moderação? Como é que você vai amar todos que te abandonaram? Como é que você vai amar todos aqueles que se tornaram injustos e infiéis em relação ao que você construiu junto com eles? Como é que você vai amar aqueles que não merecem o seu amor, segundo o próprio entendimento de Paulo? Todos me abandonaram. Então, meus irmãos, é muito difícil quando no dia mau você ainda tem que aprender a lidar com isso na solidão da sua vida, no isolamento da sua vida, e ainda você tem que encontrar dentro de você mesmo uma força capaz de te dar um sentido para enfrentar as adversidades nas quais você está envolvido. É muito importante você encontrar dentro de você uma dádiva de Deus que te habilita a enfrentar. Por isso que a Bíblia diz, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. No meio da dificuldade, não sou uma pessoa covarde, sou uma pessoa corajosa, sou uma pessoa decidida, sou uma pessoa de atitude, mesmo que o mundo ao meu redor não facilite, mas Deus tem posto dentro de mim, não um espírito de covardia, mas um espírito de poder. Então significa que o mundo me restringe, significa que o cenário me restringe, significa que o contexto me oprime, mas dentro de mim há plantado em mim o poder de Deus que me dá condições de olhar para esse cenário e me sentir empoderado pelo Espírito do Senhor que habita em mim. Me deu o amor, eu posso, mesmo numa situação adversa, mesmo numa situação de incompreensão, mesmo numa situação de perseguição, mesmo numa situação de abandono, mesmo numa situação de dor, seja a situação mais adversa, ainda Deus nos deu um espírito de amor para nos fortalecer dentro da nossa vida. Por quê? Porque muitas vezes não há nada do lado de fora que eu possa me apegar, então eu tenho que me apegar a algo que está do lado de dentro, que é o poder de Deus, é o amor de Deus e um espírito moderado para eu saber me conduzir numa situação como esta, para não me desesperar quando as pessoas das quais eu merecia uma consideração, às vezes me viram as costas e vão-se embora. E situações são adversas na vida da gente. Mas Deus nos colocou dentro de nós o Espírito, o poder para enfrentar as adversidades. O amor para não me deixar levar pela raiva, pelo ódio, pela vingança, pela mágoa, pela frustração. Me deu o amor com o qual eu posso construir dentro de mim mesmo uma vida, um universo que ninguém pode me roubar, que ninguém pode me tirar. E me deu o espírito de moderação, para que eu saiba lidar com as coisas sem me desesperar, sem me tornar um indivíduo ansioso, angustiado. Eu tenho a moderação, que é dádiva de Deus, não é construção humana, é uma dádiva de Deus. Então Deus te deu o poder, Deus te deu o amor e Deus te deu a moderação para você navegar nesse oceano turbulento, até que você possa chegar a uma água tranquila e um pasto verdejante. Então, meus amados irmãos, Paulo diz assim, por tudo isso, então ele me diz que estava sofrendo. Paulo não nega o seu sofrimento, mas ele diz, por tudo isso que eu estou passando, eu estou sofrendo. Veja só, 2 Timóteo 1, de 7 a 11. 2 Timóteo 1, de 7 a 11. Olha lá. Porque Deus nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O que Paulo está dizendo? Por tudo isso que eu estou sofrendo, por tudo isso que eu estou passando, eu estou sofrendo. Eu não estou negando o meu sofrimento. Eu não estou negando as minhas dificuldades. Mas eu estou dizendo que Deus está me capacitando. É importante que nós tenhamos uma capacitação de Deus para viver o dia mau. Por isso que a Bíblia diz que Deus nos deu, Paulo mesmo escrevendo aos Efésios, que Deus nos deu uma armadura que começa na nossa cabeça e termina no nosso pé.
mostrando que Ele nos habilitou a enfrentar o dia mau, as dificuldades, os dias difíceis, e podendo, com a armadura de Deus, apagar todos os dardos inflamados do maligno, e podendo estar de pé no dia mau, ou seja, nem o dia mau vai te derrubar, porque você está empoderado por uma armadura que Deus lhe deu, uma capacitação especial que Deus lhe deu, né? Todo sofrimento, meus irmãos, tem uma causa, e Paulo está dizendo, ó, quando ele diz, por isso estou sofrendo. Por que ele diz, por isso estou sofrendo? Por isso é essa causa. E o sofrimento é o resultado. Mas a maneira como eu enfrento é o que vem no terceiro ponto desta reflexão. Eu estou sofrendo por quê? Porque todo sofrimento tem uma causa. Todas as vezes que nós estivermos sofrendo, pode ter certeza que tem uma causa. Ou esta causa foi produzida por nós, ou foi produzida por alguém, ou por uma situação. O fato é que todo sofrimento tem uma causa. E por essa causa, a gente sofre. E porque a gente sofre, a gente tem de encontrar um meio de superação, um meio de vitória no meio dessa dificuldade. E é isso que vai acontecer, ó. Paulo disse assim, ó, 2 Timóteo 1, de 12 a 14. 2 Timóteo 1, de 12 a 14. Agora você vai ver o que Paulo vai fazer, ó. E por causa de toda essa perseguição, por causa de toda essa ameaça, por causa de todo esse abandono, por causa de tudo isso, estou sofrendo essas coisas. Olha só, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então Paulo sabia que o sofrimento era real, mas ele diz assim, no meio desse sofrimento, no meio dessa incompreensão, no meio desse abandono, no meio dessa dor, olha o que eu tenho. Eu sei em quem eu tenho crido, e sei que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Quem que é o garantidor da minha vida? O Espírito Santo, diz a Bíblia, é o penhor da minha herança, é o garantidor das coisas eternas que estão presentes na minha experiência pessoal. Então a vida vai passar, as situações são adversas, os problemas vão acontecer, para uns de uma maneira, para outros de outra maneira, mas o fato é o que Deus está colocando dentro de mim, para que eu possa enfrentar os problemas que estão fora de mim, e que vão me ameaçando, e que vão me confrontando, e que vão me martirizando. Então, Paulo diz assim, eu sei em quem eu tenho crido, essa que faz a diferença, eu estou vivendo estas coisas, por isso eu estou sofrendo, mas estou sofrendo por causa do Evangelho, que eu preguei, que eu defendi, que eu levei avante, e agora por causa desta situação toda, eu sofro, mas eu tenho dentro de mim a segurança de que eu sou capaz de batalhar até o fim, por isso que ele diz, combati o bom combate, terminei a minha carreira e preservei a minha fé. Então um homem como Paulo podia dizer, eu combati o bom combate até o último momento, e eu preservei a minha fé, e eu combati o bom combate, e eu terminei a minha jornada, mas eu a terminei com dignidade, com o Espírito que está soberano nas mãos de Deus, né? O Espírito soberano do Senhor está dirigindo e conduzindo a minha vida. Por isso eu estou sofrendo estas coisas, por causa da minha lealdade ao Evangelho. Mas não me envergonho de nada disso, não me envergonho das algemas, não me envergonho dos julgamentos falaciosos, não me envergonho nem da minha condenação a uma morte martirizada. Eu não me envergonho, por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. É importante que na vida, independente das circunstâncias, nós tenhamos uma profunda convicção em quem nós temos crido. Não é em que religião, não é em que situação, mas é em qual pessoa. É o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador.
É Ele que pelo Espírito Santo nos conduz, nos dirige, nos abençoa e nos dá a capacidade de enfrentar. Jesus, ele enfrentou uma cruz por causa da missão que Deus lhe tinha dado. E no enfrentamento desta cruz, ele diz, tudo está consumado. E por isso que ele diz, Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então, ele não estava sofrendo por causa de algum erro dele, por causa de alguma coisa errada que ele tivesse feito, ou por causa de alguma situação. Ele estava sofrendo por causa de um mundo que jaz no maligno, que não podia suportar ou não queria abrir a porta para a revelação de Deus. Mas Paulo era um instrumento de Deus, chamado por Deus, e dedicou a sua vida a esse projeto. Pode ser que nenhum de nós vai ter esta situação na vida, porque nenhum de nós é o apóstolo Paulo. Mas todos nós enfrentamos nossas dificuldades. E tudo que nós gostaríamos é de não ter nenhuma dificuldade para enfrentar, mas isso é um mundo que não existe. O mundo onde nós vivemos tem dificuldades, temos que enfrentar. E algumas vezes enfrentaremos por causa das nossas crenças, das nossas convicções. E nós temos que manter a nossa identidade. Mas só faremos isso se nós pudermos dizer, eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para manter a minha dignidade, a minha vida, a minha estatura espiritual. É nesse contexto que muitos vão abandonar, que muitos vão desertar, que muitos vão deixar de viver a experiência do Evangelho. Por quê? Porque terão que dar testemunho da sua fé numa ou outra circunstância. E ao dar testemunho da sua fé, poderão não ser compreendidos, poderão não ser entendidos, poderão não ser aplaudidos. E isso aí vai minando a sua confiança, a sua segurança, a sua estabilidade. E quantas vezes a gente quer buscar aquilo que não nos maltrata, não nos magoa, não nos ofende, né? E aí podemos até viver o politicamente correto. Mas muitas vezes, dentro de nós, vai haver uma convicção que vai nos levar a viver o Evangelho, mesmo que as situações sejam adversas. E nós, neste contexto, teremos que ter esta convicção do apóstolo Paulo. Eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Essa fé é uma dádiva de Deus. É uma capacitação de Deus, é um tesouro de Deus. E, às vezes, a bênção de Deus não é que sejamos ricos, abençoados, morando numa mansão, às vezes não é. Essa não é a visão para todos. Pode ser que a visão do Senhor seja, eu preciso de alguém que esteja disposto a pagar o preço da fé em todas as suas dimensões. E numa situação dessa, é preciso que haja um suporte espiritual muito grande, porque às vezes a gente vai sofrer por causa da fé que a gente tem. Mas se for uma fé firme e verdadeira, porque se não for, pode ser abandonada ali na esquina de qualquer maneira e a gente já não tem problema nenhum. Porque a fé que remove as montanhas é diferente de uma crença superficial. A fé que remove as montanhas é aquela que está no nosso coração e nos faz proclamar para nós mesmos, eu sei em quem eu tenho crido. E sei que este pode me segurar até o dia final. E eu posso glorificar o nome do Senhor na minha maneira de viver. Todo sofrimento tem uma causa. Que as causas que nos trouxerem sofrimentos sejam causas que não venham do nosso desempenho moral, do nosso desempenho espiritual, que não venham da nossa desobediência, da nossa rebeldia, da nossa infidelidade ao Senhor. Mas se tivermos que passar por qualquer situação, que seja esta situação externa a nós, e que esta situação espiritual de Deus nos empoderar, nos capacitar, nos ajudar a viver de acordo com a sua boa vontade, de acordo com a sua palavra, seja de fato uma escolha sensata e feita por nós,
com segurança, com coragem e com determinação. Ser cristão em tempos difíceis não é fácil. Ser cristão verdadeiramente em tempos difíceis é como Paulo está dizendo, não é fácil. Às vezes a gente vai ser abandonado, às vezes a gente vai ser incompreendido, a gente não vai ter alguém ao lado para ser o suporte, o apoio. Em muitos momentos você vai contar só com aquele que colocou dentro de você o Espírito Santo para fazer você crer de todo o seu coração e poder dizer, eu sei em quem eu tenho crido, estou bem certo que é poderoso para me sustentar até o dia final. Acha difícil isso? Paulo achou. E ele ficou triste por causa das coisas que ele estava vivendo. Mas ele encontrou dentro de si mesmo forças para enfrentar e vencer. Então Paulo não foi um derrotado, nem foi um vencido. Paulo foi uma pessoa que nas mãos de Deus tornou-se uma referência. Tanto que hoje nós estamos aqui falando dele, porque 2000 anos depois a sua vida ainda é para nós uma inspiração, um desafio, uma motivação. Que Deus nos abençoe a olhar o Evangelho não como alguma coisa de consumo imediato, ou de consumo como se fosse um bem que você vai na prateleira de um supermercado, adquire e consome. Evangelho não é isso. Evangelho é um comprometimento com Deus para você enfrentar no dia a dia da vida tudo o que lhe aparecer, sabendo que você pode dizer, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para preservar a minha vida, a minha integridade, tudo o que eu preciso que seja preservado como um crente em Cristo Jesus. Sei que essa palavra não é fácil. Sei que ela para os tempos atuais, tempos difíceis, é uma palavra muito desafiadora. Mas sei que o Senhor honra aqueles que lhe são fiéis. Amém?